são politransfundidos, às vezes, desenvolve algumas resistências, imunidades a alguns anticorpos menores. Então, o que a gente procura fazer? O serviço ele tem que pensar muito, não é tão simples, a hemoterapia não é tão simples assim. Então, a gente faz uma fenotipagem, um painel de anticorpo irregular, não é só ABO e RH. Então, a gente fenotipa quais os tipos menores que ele tem no sangue, para tentar compatibilizar ao máximo aquele doador, para que ele não desenvolva nenhuma imunidade ou uma resposta, um anticorpo, uma reação de aloimunização, enfim, em relação àquele produto. Por quê? Porque a prática da transfusão, obviamente, vai determinar a sobrevida daquele paciente. Então, ele pode chegar um momento que ele não encontre mais um hemocomponente compatível para ele tomar. Então, o prognóstico é muito ruim. Então, o serviço ele tem que ser sério, pensar nessa questão. E aí nós temos alguns nossos pacientes da nossa sala, que a gente faz transfusões também. Os hemocentros são grandes e tem os pacientes. Então, a gente tenta fazer o maior número de fenotipagem desses pacientes e tentar compatibilizar com alguns doadores. Então, aí eu vou falar uma coisa, assim, né? Quer dizer, existem doadores que são para aquele paciente. Então, a gente faz um fenótipo. Olha, esse paciente possui tal fenótipo. Então, o que a gente faz? A gente tria os doadores, alguns doadores que têm fenótipos raros, então eles ficam reservados para que aquele paciente tome aquela transfusão. Então ela é direcionada nesse sentido, por conta do fenótipo. Porque a gente normalmente tem a orientação de andar na carteira com um tipo sanguíneo, né? Quer dizer, todo mundo diz, não, a carteira deve conter o seu tipo sanguíneo, se você, as suas alergias, por conta de um acidente, certo, né? E isso é válido? Olha, é importante por uma questão de urgência, enfim. Mas eu saliento que todas as vezes que acontecer ou tiver uma necessidade, o seu sangue vai ser tipado, retipado, enfim. Mesmo na emergência, certo? Você vai ter lá consigo uma determinação do sistema BioRH com você, enfim, num documento. Mas toda a prática hemoterápica, ela é realizada em cada episódio, né? Em todos os episódios você vai ter uma retipagem, você vai ter um teste de compatibilidade. É importante? Certo? Mas assim, a prática é essa e todo momento você vai ter uma triagem sorológica, assim, o doador, todas as vezes que ele for doar sangue, vai ter uma triagem, mas vão se realizar todos os testes sorológicos novamente, independente dele ter doado 1, 2, 10, 15, 20 vezes. A prática é sempre essa, realizam todos os exames. É uma segurança, né? Segurança, exatamente. Chegaram aqui algumas mensagens, Leia, da Suzane Rios. Boa noite, como vai? Falo de Tabuna. Mônica, manda um beijo pra mim, que sempre que posso vejo o seu programa. Suzane, um beijo, muito obrigada por participar e nos assistir. A Andressa, boa noite, moro em Manaus. Você é uma maravilha de pessoa. Sucesso para você sempre, querida. Estou adorando o assunto abordado. Obrigada, Andressa, por participar e por nos assistir também ao programa. Da Meirielo, parabéns a essas grandes mulheres. Beijinhos. Obrigada. Da Paloma, boa noite, meninas. Eu posso escolher para quem doar o meu sangue ou órgão? Beijos, falo de Ribeirão Pires. Certinho lá. Olha, qual é o nome, desculpa? Paloma. Paloma, não. A gente não tem essa prática de direcionar a doação para aquele tipo específico. Uma doação, por exemplo, uma doação de sangue, por exemplo, né? E nem órgãos. Quando você, por exemplo, faz um cadastro, por exemplo, você se oferece a ser um candidato, que é extremamente importante estar falando, que acho que existe uma necessidade muito grande e é muito simples você ser um candidato de doação de medula óssea. Você colhe um exame, é feita uma tipagem, você fica num cadastro. Então o resultado vai para um cadastro que se chama Redome e fica disponibilizado. Se eventualmente um paciente precisar, alguém vai lá no Redome e vê se compatibiliza com o seu grupo, enfim. Mas não tem como direcionar, tá? Não existe essa condição.
única questão que é direcionada, por exemplo, é quando nós temos esses casos em que o filho tem algum problema hematológico mais sério, certo? E precisa de uma medula, e a gente tenta um transplante de medula, por exemplo, né? Isso está na mídia, acho que todo mundo sabe, né? Então, nesses casos específicos da necessidade de um transplante de medula, a gente procura primeiro os familiares, uma questão de compatibilizar, de compatibilidade, do grau de compatibilidade ser maior, mas não necessariamente você determina numa doação de sangue normal para quem vai receber. Isso realmente quer dizer, quando as pessoas pedem para a gente doar sangue em nome de fulano Sim. de tal, que está no hospital tal, não significa que aquele sangue que a gente está doando vá para aquela pessoa, né? Assim, existe, por exemplo, nós temos, isso é clássico dentro de um hospital grande como o nosso. Então, a gente sabe que aquele paciente precisa ou precisou tomar sangue. Geralmente ele já tomou, inclusive, já realizou as transfusões. Então, a gente faz realmente, nosso serviço é um serviço de captação de doadores. Então, são feitos por assistentes sociais, por captadores, enfim, treinados. Essas pessoas chegam aos familiares e abordam essa questão de necessidade de repor o estoque. Então, ele vai para uma reposição. Então, a pessoa chega nesse serviço, fala, estou aqui em nome da família tal, do paciente tal. Então, ele entra, mas não necessariamente este hemocomponente vai para aquele paciente. Não, isso não ocorre. Ele vai para repor o estoque do serviço. Então, não necessariamente, quando a pessoa pede para a gente doar sangue, precisa ser de determinado tipo sanguíneo. Não precisa. Né? Não precisa. Eu acho que isso é um dos mitos e paradigmas. O que a gente tem, assim, todo mundo que lida nessa área sabe, né, que o nosso ZAP são os O negativos, né? Tipo, O negativo porque ele é um doador universal. E o serviço seria muito bom se nós trabalhássemos só com O negativo, né? Porque existem algumas situações que ele é muito precioso, mas a prevalência na população desse tipo sanguíneo é muito baixa, certo? Então, obviamente, nós temos muito pouco, temos uma reserva menor, mas assim, quando você é um familiar, né, de uma pessoa, de um paciente que é abordado, eu acho que a questão é essa, a questão é de reposição, e qualquer tipo sanguíneo para nós é muito bem-vindo. O sangue é vendido? Não, ele não é vendido. Os hemocentros são públicos, né? E essa é uma questão muito importante. E o estado de São Paulo, ele difere um pouco, porque os demais estados da federação, existem hemocentros coordenadores. O estado de São Paulo é diferente. Nós temos hemocentros com a importância de um coordenador, mas regionais, tá? Então, o custo de uma bolsa de sangue, obviamente, isso não é vendido. Independente, o custo é muito alto. Por quê? Porque você tem uma mão de obra extremamente especializada, você tem um custo da bolsa por si só, da coleta, do fracionamento, dos testes sorológicos. Eu quero frisar aqui que a bolsa, a gente só faz triagem sorológica na bolsa, tá? Existem alguns testes de laboratório de controle de qualidade para ver se a bolsa está viável, tem toda uma situação, mas os testes não é feito, por exemplo, dosagem de glicose, enfim, nada disso. A bolsa passa por uma triagem sorológica por conta dos riscos de transfusão, de uma transmissão de uma doença através da transfusão, tá? Então, às vezes a gente pergunta assim, o doador pergunta assim, eu vou doar, é feito todos os testes? Não, os testes importantes para a transfusão. O doador não vai lá e eu vou investigar o perfil enzimático dele, se ele está com colesterol. Não é isso, a gente faz os testes relacionados à sorologia. Então é importante dizer. Então tudo isso tem um custo. O sangue, ele não sai barato, não é uma coisa barata. E como é que nós somos ressarcidos quanto aos nossos hemocomponentes? Nós somos ressarcidos numa tabela SUS, tá? E assim, a demanda, o que fica faltando para preencher o custo desses hemocomponentes, é feito um acordo e o governo do estado, as políticas, elas reembolsam aquele valor X, mas o sangue não é vendido, é proibido, existem normas para isso. A Anvisa proíbe a venda de sangue ou qualquer benefício que estimule aquela doação.
Então, a gente acredita e trabalha para que a doação seja altruísta, voluntária e que não haja venda. Eu acredito que nem pode ter, realmente não existe venda de sangue.